Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal do Centro Guarapuavano de Estudos e Práticas Espíritas, o CEGESP. No dia de hoje traremos mais uma explanação e gostaria de lembrá-los de se inscreverem no nosso canal e de darem um like no nosso vídeo. Vou passar para a nossa amiga Cris, que trará uma leitura em homenagem às mães e, na sequência, a nossa amiga Patrícia trará a explanação do Evangelho de hoje. Muito obrigado. Olá, esta leitura é tirada do livro Cartas do Coração, uma psicografia de Chico pelo Espírito Emmanuel, em louvor das mães. O lar é a célula ativa do organismo social e a mulher dentro dele é a força essencial que rege a própria vida. Se a criança é o futuro, no coração das mães repousa a sementeira de todos os bens e de todos os males do porvir. O homem é pensamento, a mulher é o ideal. O homem é a oficina, a mulher o santuário. O homem realiza, a mulher inspira. Compreender a gloriosa missão da alma feminina no soerguimento da terra é apostolado fundamental do cristianismo renascente em nossa doutrina consoladora. Auxiliar assim o espírito materno no desempenho de sua tarefa sublime constitui obrigação primária de todos nós que abraçamos nos centros espíritas novos lares de idealismo superior e que buscamos na boa nova do Divino Mestre a orientação maternal para a renovação de nossos destinos. Nesse sentido, se nos cabe reconhecer no homem o condutor da civilização e o mordomo dos patrimônios materiais na gleba planetária, não podemos esquecer que na mulher devemos identificar o anjo da esperança, ternura e amor, a descer para ajudar, erguer e salvar nos despenhadeiros da sombra, oferecendo-nos no campo abençoado da luta regenerativa, novos tabernáculos de serviço e purificação. Glorifiquemos desse modo o ministério santificante da maternidade na terra, recordando que o Todo Misericordioso, quando se dignou enviar ao mundo o seu mais sublime legado para o aperfeiçoamento e a elevação dos homens, chamou um coração de mulher. Em Maria Santíssima e, através de suas mãos devotadas à humanidade e ao bem, à renunciação e ao sacrifício, materializou para nós o coração divino de nosso Senhor Jesus Cristo, a luz de todos os séculos e o alvo de redenção da humanidade inteira. Obrigada. Olá, é com alegria e grata satisfação que estamos aqui reunidos mais uma vez para conversarmos e trazermos reflexões acerca do Evangelho do Cristo. Em tempos de pandemia, não é possível que estejamos todos juntos fisicamente, mas conseguimos contornar isso com o auxílio da tecnologia. O Evangelho que nos cabe, o capítulo que nos cabe trazer considerações hoje é o capítulo 25, Ajuda-te, que o céu te ajudará. É fundamental que nós tenhamos a noção de que estamos na Terra, de que reencarnamos para cumprir um programa na nossa existência. Não foi sem sentido que o Criador nos trouxe e nos colocou na Terra. A Terra, esse mundo de provas e expiações que nós atravessamos no momento, é o local exato onde nós devemos estar. E nós estamos aqui, como eu disse, para cumprir um programa reencarnatório.
Existem coisas que precisamos realizar. Existem aprendizados que nós temos que perseguir para o nosso desenvolvimento e evolução moral e intelectual. Assim como numa escola, quando os alunos ingressam, há degraus a galgar para atingir determinado objetivo, que é concluir o ano, passar para um novo ano, na Terra nós também temos que cumprir determinadas etapas para criarmos uma bagagem intelectual, uma bagagem que nos ajude no nosso processo evolutivo, porque esse é o nosso objetivo. Então, é importantíssimo que tenhamos consciência do que nós viemos fazer na Terra. Ainda que quando reencarnemos não tenhamos isso muito claro, porque o véu do esquecimento, a bênção do esquecimento não nos permite lembrar o compromisso que assumimos, mas nós temos consciência de que assumimos algo e que precisamos desenvolver isso na nossa reencarnação, no nosso programa reencarnatório. Então, ao pensarmos nisso, podemos refletir na necessidade de fazermos esforços para tudo que nós queremos. Se eu quero um emprego, se eu quero um concurso público, se eu quero um emprego numa área privada, isso apenas no campo das coisas terrenas, é preciso que eu me esforce, é preciso que eu estude, é preciso que eu conclua etapas de aprendizado no desenvolvimento intelectual para conseguir aquilo. Um concurso público exige horas, dias, anos de dedicação para alcançar este objetivo. Assim como artistas que se dedicam ao desenvolvimento de um instrumento ou de uma arte com o corpo, como um balé, requer esforço inimaginável, muitas vezes dolorido, de horas a fio. Então, esse esforço, ele é individual. O progresso, ele é individual e é coletivo. Nós nos desenvolvemos individualmente e como coletividade. E se esse esforço não fosse empregado, nós continuaríamos numa existência sempre infantil. Então, quero dizer com isso que a reencarnação, o processo reencarnatório, ele é prova de que nós atingimos e atingiremos sempre um grau mais elevado de desenvolvimento científico, intelectual e moral. Porque no início da existência do homem, o homem era apenas instinto de se alimentar, instinto de se desenvolver. Com o passar do tempo, Deus deu ao homem o querer mais, o querer melhorar, o querer atingir outros patamares. E com isso o homem foi se desenvolvendo e a cada reencarnação, por isso que eu digo que a reencarnação é a prova deste desenvolvimento, porque pensem, se nós existíssemos apenas numa existência e com a morte não houvesse uma nova oportunidade, uma nova vida, a humanidade estaria sempre na sua infância. Porque a cada novo nascimento, a cada pessoa que nascesse, ela teria que desenvolver do zero tudo aquilo que já havia sido antes desenvolvido por alguém. Quando nós quando nós compreendemos o processo reencarnatório, nós entendemos que em cada existência nós deixamos um legado de experiência, nós deixamos um legado de esforços. A ciência evoluiu, houve o progresso em todas as áreas. Então é por isso que nós hoje estamos muito distantes do que já fomos no início da humanidade, quando só tínhamos instintos mais animalescos. Bom, esta é a lei do progresso. Nós nos desenvolvemos dessa forma e nós contribuímos com os nossos esforços para atingir este progresso coletivamente. Então, o buscai e achareis, que nos remete a ajuda-te e o céu te ajudará, significa que nós temos obrigação de fazermos a nossa parte para tudo que nós quisermos, para tudo que for um objetivo nosso. Então,
falando da vida terrena, nós temos necessidades, porque o nosso corpo tem necessidade de alimento, o nosso corpo tem necessidade de um agasalho no frio, o nosso corpo tem necessidades que não dependem unicamente das bênçãos dos céus, e essas bênçãos, elas virão desde que nós façamos aquilo que nos cabe. Então, simplesmente sentar e aguardar, pedir e esperar, nós não vamos alcançar o objetivo a que nos propomos. Quando a gente vem para um processo reencarnatório, com programas a cumprir, é necessário que a gente faça a nossa parte, e aí sim contaremos com a ajuda do céu, contaremos com a ajuda dos amigos espirituais. Muitas pessoas colocam os seus objetivos, aguardam que venha de Deus, que venha dos céus, que venha dos santos, aquilo que elas esperam, o seu objetivo. E muitas vezes apenas dizem, mas se for da vontade de Deus, acontecerá. Se for da vontade de Deus, eu conseguirei esse emprego, eu passarei no concurso, eu serei aprovado numa prova. Mas, na verdade, isso é ingênuo, é um raciocínio, é uma prisão psicológica ingênua, porque é uma maneira de você se furtar da sua responsabilidade, daquilo que te cabe em cada existência, e se acomodar, aguardando que alguém faça. Isso não está de acordo com a lei divina, porque uma das leis divinas é a lei do trabalho. A lei do trabalho é aquela que exige que cada um de nós façamos a nossa parte. Então, falando em bens terrenos, que nós ainda temos a necessidade deles, nós temos que trabalhar para ter o alimento, nós temos que trabalhar para ter uma casa, para ter um carro. Se quisermos fazer uma viagem, nós temos que trabalhar, poupar para conseguir atingir esse objetivo. Ficar sentado e aguardar, e esperar e pedir a anjos, a santos, a Deus, isso é ingenuidade, isso não vai acontecer. Então, essa reflexão que o Evangelho nos traz do ajuda-te que o céu te ajudará, uma coisa está ligada à outra, porque virá a ajuda dos céus na forma de inspiração, de intuição, de tranquilidade quando nós tivermos que executar algum trabalho. Essa é, vamos dizer assim, a recompensa que vem dos céus quando eu faço a minha parte. Quando eu me preparo para fazer um vestibular e estudo e dedico horas e frequento o cursinho, dedico finais de semana para alcançar esse objetivo, a ajuda do céu, que nós não podemos dispensar nunca, ela vem na forma de serenidade, de tranquilidade, de calmaria emocional e psicológica no momento da prova. Porque o conhecimento, nesse exemplo de fazermos uma prova, um concurso público, nos prepararmos para algo intelectual, o conhecimento depende desse esforço. Então eu me esforço, adquiro, e o auxílio que vem dos anjos, dos santos, enfim, dependendo da religião, para nós, dos nossos amigos espirituais, do nosso Cristo planetário. Então, essa ajuda vem na forma de um bálsamo que nos tranquiliza, que nos deixa emocionalmente estáveis para realizar aquela prova naquele momento. Esse é o auxílio. O auxílio não é alguém vir dizer no seu ouvido a resposta para uma prova. Isso não vai acontecer, porque isso é contrário à lei de trabalho, isso é contrário à lei de mérito. Tem mérito quem se esforça, tem mérito quem se sacrifica. Então, se não houver esse sacrifício, nós certamente não podemos contar com o auxílio divino, porque isso seria injusto.
Isso seria injusto com quem se esforçou, com quem trabalhou, com quem se desenvolveu intelectualmente, com quem se dedicou para realizar uma façanha, para realizar um dom, para desenvolver um dom musical, artístico, intelectual, e aquele que simplesmente ficou aguardando que caísse do céu aquela dádiva. Isso seria injusto. E nós sabemos que não há injustiça. Então a lei de trabalho, a lei de progresso nos diz que nós devemos fazer, nós devemos cumprir a nossa parte para podermos contar com o auxílio dos amigos espirituais que estarão do nosso lado, nos intuindo, nos auxiliando, para que a gente consiga atingir o nosso objetivo. No livro dos médiuns, capítulo 24, número 291. Não, os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o alvo que deve atingir e a rota que o leve a ele, dizendo: marcha e atingirás, encontrarás pedras nos teus passos, mantém-te vigilante e afasta-as por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la. Então o auxílio, ele está disponível ao nosso redor. Porque, como eu disse, quando a gente vem para uma reencarnação, a gente tem um programa a cumprir. E há todo um auxílio. Amigos espirituais nos acompanharam nessa programação antes da reencarnação e continuam ao nosso lado, nos auxiliando, para que nós consigamos atingir o objetivo que nós traçamos. Mas nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la. É o livre-arbítrio. Nós podemos simplesmente não nos esforçarmos e ficarmos aguardando que venha o auxílio, e esse auxílio não virá porque isso não é da lei, como eu expliquei, ou nós podemos empregar todo o nosso esforço para atingir esse objetivo. Então nós não podemos prescindir, nós não podemos dispensar o auxílio dos céus nunca. Mas o nosso esforço é essencial para que ele aconteça. É importantíssimo então fazermos a nossa parte. Porque muita gente diz: eu fiz determinada prova, mas foram os espíritos que fizeram por mim. Isso também é ingenuidade. Ninguém faz nada por ninguém. Se aqui na Terra nós ainda temos a possibilidade de fraude, de passarmos a perna nos outros, de fazermos algo no lugar dos outros, compra-se uma prova, usa-se um ponto eletrônico, esse tipo de coisa. Quando nós falamos da vida espiritual, isso não existe. Então, se aqui nós conseguimos que alguém faça alguma coisa por nós, e aí nós acertaremos as contas com a nossa consciência, quando nós falamos do auxílio divino, isso não existe. Os espíritos não farão por nós nada. Não farão um trabalho, não farão uma prova, não farão nada se nós não fizermos a nossa parte. Eles vêm em auxílio, eles vêm para nos amparar, para nos dar serenidade e intuição para atingirmos o objetivo. Com relação, vou dar um exemplo, porque é uma situação que a gente tem passado atualmente, que é da pandemia. Nós temos obrigação de cuidarmos da nossa saúde. Porque se nós não observarmos, estou dizendo agora com relação ao que a gente está passando, normas oficiais de proteção, isolamento, utilização de máscara, de álcool gel, tudo isso que a gente tem conhecimento de que é necessário, se nós não cumprirmos com essa parte que nos cabe e adoecermos, nós não vamos poder dizer que esta doença, pegar o vírus, ficar contaminado, foi vontade de Deus. Não podemos, isso não existe. Há quem diga: mas se eu pegar foi vontade de Deus, se eu ficar contaminado é o que tinha que acontecer. Não é bem assim, não é bem assim, porque quem é responsável pela nossa saúde, isso requer consciência, trabalho e esforço, somos nós. Nós temos que empregar todos os esforços para mantermos a nossa saúde.
comermos bem, nos alimentarmos, tomarmos vacina, procurarmos um médico em situações que seja necessário. E qual é o auxílio dos céus nesse caso? A intuição ao médico, a intuição àquele que vai nos atender, de que ele indique, de que o médico saiba exatamente onde está o problema, descubra com mais rapidez, encaminhe para uma cirurgia, peça um exame. Esse é o auxílio, porque os médicos, eles são inspirados pelos amigos protetores, pelos amigos espirituais deles próprios e nossos. Então, se eu faço a minha parte, busco auxílio, o médico vai receber inspiração, porque os céus também estão querendo me auxiliar. Então, eu mereço esse auxílio, e se for do meu merecimento esse auxílio, ele virá na forma de inspiração, por exemplo, ao médico. Então, voltando à situação da pandemia, é muita inocência de quem pensa que pode dispensar todos os cuidados que oficialmente nos foram passados, que nós temos que tomar, acreditando unicamente que seja a vontade de Deus, né? Isso também é contrário às leis divinas. Então, aqueles que eventualmente tiverem no seu programa reencarnatório, que adquirirem o vírus e vierem a desencarnar em razão do vírus, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Há muitas pessoas que estão desencarnando em razão da pandemia como programa reencarnatório. Nós sabemos disso. Nós temos notícias disso, acompanhamos isso por vários expositores e palestrantes que têm dispensado o seu trabalho para nos explicar, para isso chegar para nós. E tem muitas pessoas que pegarão o vírus e que não desenvolverão e que não virão a desencarnar, justamente porque também não é o momento. Então, eles continuarão, se curarão e viverão aí para cumprir o seu programa reencarnatório, desencarnarão em outro momento. Agora, há alguns numa faixa entre esses extremos, esse extremo daqueles que têm como programa reencarnatório, como programa de desencarnação através da aquisição do vírus, e aqueles que irão se contaminar, mas que não irão falecer, que são aqueles que podem pegar o vírus dependendo do seu comportamento. Então, aquele que tiver um comportamento negligente, que não observar as normas, não usa máscara, propositalmente tem contato com quem tem o vírus, acreditando que se ele pegar é obra divina, que se ele escapar também essa pessoa se coloca numa situação de risco que pode desencarnar ou não. Então, essa pessoa não está cumprindo com a sua parte, o seu esforço de cuidado com a saúde, para poder contar com esse auxílio dos céus. Ajuda-te que o céu te ajudará. Então, esse exemplo que eu dei da pandemia, ele se aplica a várias outras situações do nosso cotidiano. É um exemplo, porque nós também temos, nesse caso, o cuidado, o dever de cuidado com a saúde. E se nós não temos, nós não poderemos imputar isso à divindade, a santos, a anjos, dependendo da religião. No nosso caso, nós não podemos dizer que isso foi obra de Deus ou dos espíritos. Então, tem uma leitura pelo espírito André Luiz, no livro Coragem, que ela resume exatamente essas reflexões que eu acabei de trazer. Ajuda-te hoje. Sim, nas leis da reencarnação, quase todos nós, filhos da Terra, temos o passado a resgatar, o presente a viver e o futuro a construir. Lembremos-nos assim de que nas concessões da providência divina, nosso mais precioso lugar de trabalho chama-se aqui e o nosso melhor tempo chama-se agora. Detenhamos-nos, por isso, na importância das horas de hoje. Ontem, perturbação, hoje, reequilíbrio. Ontem, o poder transviado, hoje, a subalternidade edificante. Ontem, a ostentação, hoje, o anonimato. Ontem, a incompreensão, hoje, o entendimento. Ontem, o desperdício,
hoje a parcimônia. Ontem a ociosidade, hoje a diligência. Ontem a sombra, hoje a luz. Ontem o arrependimento, hoje a construção. Ontem a violência, hoje a harmonia. Ontem o ódio, hoje o amor. Diz-nos a sabedoria de todos os tempos: ajuda-te, que o céu te ajudará. Afirmativa sublime que nos permitimos parafrasear acentuando: ajuda-te hoje, que o céu te ajudará sempre. Então, finalizando essas reflexões, nos cabe o esforço para atingirmos os nossos objetivos. Por mais que nós não nos lembremos do nosso programa reencarnatório, nós temos consciência de que nós temos um trabalho a cumprir, uma tarefa, uma missão, e que ela exige o nosso esforço pessoal e individual para que nós consigamos evoluir individualmente como coletividade. E o auxílio que o próprio Cristo diz, ajuda-te e o céu te ajudará, ele virá conforme o cumprimento daquilo que nos cabe, da nossa parte. Então, o auxílio é proporcional ao esforço que eu empregar para atingir os meus objetivos. Então, ficamos hoje com essas reflexões. Vamos pedir a Deus o amparo de todas as horas. Vamos pedir que nesses tempos difíceis que atravessamos, de pandemia, de necessidade de isolamento social, tenhamos consciência da necessidade de cuidarmos da nossa saúde, daqueles que nós amamos, daqueles que nós não conhecemos, mas que podemos atingir, levando um pão, levando um alento, levando um consolo. Pedimos ao Cristo que nos alimente de amor, para que nós possamos distribuir este amor neste período tão difícil que atravessamos. Pedimos aos céus o auxílio proporcional ao esforço que empregamos diariamente no nosso labor. Agradecemos pela bênção dessa existência, agradecemos pelo momento que estamos passando de purificação do nosso planeta, de elevação do ser humano. Que o Senhor nos ampare, nos guie e permaneça conosco durante a semana. Que assim seja.